Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim: construa, usando o sistema cartesiano ortogonal, o gráfico das funções dadas por. Então, f de x é igual a x mais 3. Aí tem b, 2x mais 1, menos x mais 4, 3x, e tem outras mais aqui, certo? Então é o seguinte, para desenhar esse tipo de função, isso aqui são funções do primeiro grau, tá? São funções do primeiro grau. O assunto desse vídeo é a função polinomial do primeiro grau. Então, o que a gente tem que lembrar é que a função do primeiro grau ela desenha uma reta. E para eu desenhar uma reta, basta eu ter dois pontos. Se eu tenho dois pontos, eu tenho a reta. Dois pontos da reta me definem a reta. Desde que esses dois pontos não estejam no mesmo lugar, que daí é o mesmo ponto, né? Daí eu não tenho a direção da reta, porque um ponto só, a reta pode passar aqui, 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 né? Mas se eu tenho dois pontos, um aqui, a reta só pode passar aqui, ó. Ela não tem outra forma de... Ela só pode passar por esses dois pontos. Então, a forma que eu vou desenhar esses gráficos é sempre definindo dois pontos dessa reta. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma pequeninha tabela aqui, onde eu coloco aqui valores para x e acho os valores para y. Vou pôr dois valores para x e vou achar dois valores para y. E isso vai me determinar dois pontos do plano. Então, o primeiro deles, que é o mais fácil, é colocar x igual a zero. Quando x é zero, vai ficar 0 mais 3. Então, o f de x, que é o y, tá? O y é f de x. O y é uma função de x. Tá? Então, o y vai ser igual a 0 mais 3. 0 mais 3, 3. Então, o y vai ser 3. Tá vendo? Então, aqui eu já achei um par ordenado, que é o ponto de coordenadas 0 e 3. Outro ponto fácil de achar é eu colocar outro valor para x aqui. Por exemplo, x igual a 1. Tá? Mas eu posso colocar um valor mais... Eu posso colocar até um valor negativo, por exemplo. X igual a menos 1. Menos 1 mais 3. Então, menos 1 mais 3. Né? Ou melhor, 3 menos 1 é 2. Certo? Eu posso colocar isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1. Quando x é menos 1, menos 1 mais 3, 2. Certo? Então, agora eu tenho dois pontos. Então, eu vou pegar e vou desenhar o plano cartesiano. Tá? Vou desenhar aqui os eixos x e y, certo? E o x que eu vou marcar vai ser o x igual a menos 1 e o x igual a 0. Então, vamos dizer que o x igual a menos 1 está aqui, ó, menos 1, certo? E o x igual a 0 está aqui, ó, aqui é o 0, né? O cruzamento dos dois eixos faz o x ser igual a 0 e o y ser igual a 0, tá? E o y, os valores para y vai ser 2 e 3. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, o ponto 0, 3 está aqui, ó, na direção do x 0 e o y 3. Tum. Então, está aqui. Esse é o ponto de coordenadas 0 e 3. Tá vendo? E o outro é o ponto de coordenadas x igual a menos 1 e o y igual a 2. Está aqui. Então, aqui, ó, na direção do x menos 1 e do y igual a 2, cruzou, aqui é o ponto. Então, esses são os dois pontos que passam pela reta. Então, a reta está aqui, ó. Para lá e para cá. Pronto. Desenhei, construí o gráfico dessa função usando o sistema cartesiano. É claro que isso aqui é um desenho simples, tá? Mas é assim que a gente precisa desenhar. Então, eu vou desenhar mais um aqui, ó. Novamente, vou fazer uma pequena tabela, valores para x e valores para y, tá? Vou colocar dois valores para x e achar dois valores para y. Então, o mais fácil dele sempre é o x igual a 0. Então, quando x for 0, vai ficar 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Tá? Ó, vou até escrever, tá? Ó, 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Tá vendo? Tá? Isso quando x for 0. Eu não vou fazer aqui, senão vou arriscar muito, mas eu acho que é fácil a gente pensar isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Outro número é x igual a 1. Quando x é igual a 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Está aqui, ó. Eu tenho dois pontos, então vou fazer o plano cartesiano. Tá? Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y. Observe que o valor de x e y desse ponto são positivos. E esses dois valores estão aqui, ó, no primeiro quadrante, onde o x é positivo e o y é positivo. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. O x vai ser 0 e 1. Então, o 0 está aqui é o 0, e o 1 está aqui, ó.
1 está aqui. E o y vai ser 1 e 3. Então, está aqui, ó. 1, 2 e aqui o 3. Então, olha lá. Quando o x é 0, o y é 1. Então, x0, y1 está aqui, ó. Esse ponto aqui, tá? Tem as coordenadas x0, y1. E o outro, quando o x é 1, y é 3. Então, o x1, o y3. Então, está aqui. É esse ponto. Tenho 2 pontos, eu posso traçar a reta. Então, está aqui a reta. Pronto. Tá vendo? É bem simples desenhar gráfico de primeiro grau, tá? De função do primeiro grau. Novamente, fazer a tabelinha. X, y. 2 valores para x, 2 valores para y. Tá bom? Então, vou começar com o valor mais fácil, que é o x igual a 0. Então, menos 0 dá 0. 0 mais 4, 4. Tá vendo? Posso colocar outro valor para x, vou colocar o x igual a 2. Menos 2, tá? Ó, 2 aqui no lugar do x, então menos 2 mais 4. Então, menos 2 mais 4 é 4 menos 2, 2. Então, eu tenho 2 pontos. Vou fazer aqui. Novamente, vou desenhar praticamente só o primeiro quadrante. Por quê? Porque aqui os dois valores de x e y são positivos, então está desse lado. E esse aqui, o x é 0 e o y 4 aqui. Então, vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Para o y, do 2 ao 4. Então, aqui está o 2 e aqui está o 4. E aqui o x0 e o y e o x2. Então, 1, 2. Então, está aqui 2, está aqui o 0. Então, para esse ponto aqui, o x0 e y4. Né? Então, é esse ponto aqui, ó. Tá? Na direção do x0 e na direção do y4. E o outro ponto é 2, 2. Então, está aqui x2, y2, está aqui esse ponto. Tenho 2 pontos do gráfico, consigo traçar a reta. Está aqui a reta. E para lá. Continua infinitamente para lá, infinitamente para cá. Certo? Mais um gráfico aqui. Então, tabelinha, x, y, 2 valores para x e vou achar 2 valores para y. Então, novamente, x0, que é o mais fácil, né? Então, 3 vezes 0, 0. Não tem nada para somar, então, quando x é 0, y é 0. E o outro vamos colocar o x1. 3 vezes 1, 3. Não tem nada para somar, então, quando x é 1, y é 3. Ponto do primeiro quadrante, então, praticamente fazer aqui só o primeiro quadrante, ó. X, y, tá? Então, um dos pontos é x0 e y0. Então, no x0 e y0 é esse aqui, ó. É a origem do sistema, tá? E o outro x1, y3. Então, 1, 2, 3. No cruzamento da direção x1 e da direção y3, tá aqui esse ponto. Então, o gráfico tá aqui, ó. Uma reta, né? Infinitamente para baixo, infinitamente para cima. Tá vendo? Olha lá. Agora, ao invés de estar escrito f de x, perceba que aqui todos os outros estão escritos f de x, f de x, f de x, f de x, aqui está escrito y. Mas lembrando que f de x e y é a mesma coisa, tá? Então, aqui a micro tabelinha, x e y, 2 valores para x, 2 valores para y. Não precisava ter feito tão grande assim, né? Vamos lá. Quando x é igual a 0, então vai ficar meio menos 0, meio menos 0 é meio. Né? Tenho metade e tiro nada, vou ficar com metade. Tá? Outro ponto, vamos colocar x é igual a 1. Meio menos 1, então eu tenho metade. E tenho que pagar, ou tenho que tirar 1. Como é que eu vou tirar 1 de meio? Na verdade, eu fico devendo meio, né? Então, meio menos 1, menos meio. Então, vou colocar esses dois pontos aqui. Agora, perceba que esse ponto aqui, ó, o x é positivo e o y é negativo. Tá? E esse daqui, o x é 0 e o y é positivo. Então, isso aqui é quarto quadrante. Não, isso aqui é x positivo, é quarto quadrante e primeiro quadrante, né? Ou, primeiro quadrante. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer a reta e vou fazer o eixo bem aqui no meio. Aqui está o x e aqui está o y. Então, o x vai ser 0 e vai ser 1. Só, nossa, que 1 grande, por que você fez tão grande? Porque aqui é meio, então vai ser meio para cima e meio para baixo. O 1 estaria aqui, certo? Então, o meio está aqui, ó. Aqui é que está o meio. E meio para baixo estaria aqui, ó. Então, menos
meio. Então, quando x é 0, o y é meio. Então, x0, y meio está aqui, ó, é um dos pontos. É esse aqui, ó. E o outro é, quando x é 1, o y é menos meio. Então, x1, y menos meio. Está aqui, ó, cruzou aqui, ó. Então, a minha reta passa aqui, ó. Para lá e para lá. Tá vendo? É bem simples, mas se você tiver dúvida, poste nos comentários do vídeo a sua dúvida, tá? Mas vamos continuar os exemplos aqui, que de repente essa dúvida vai ser sanada aqui. Novamente, tabelinha, x, y, dois valores para x e vou achar dois valores para y. Então, o mais fácil é sempre x0, porque a equação do primeiro grau, você pôs o x0 aqui, você vai achar o valor do y, que é aquele que não tem o x. Tá? Veja, só tirar o x e você tem o valor. Ó. Tirou o x, você tem o valor. Aqui, ó, tirou o x, você tem o valor. Né? Tirou o x, você tem o valor 3, tá vendo? Ó, tirou o x, você tem o valor 1, que é quando você põe o x igual a 0. Aqui você tirou o x, ficou o quê? 0, por isso que aqui é 0, 0. Tá? Então, tirou o x, ou seja, pôs no lugar do x o 0, ficou o valor do y, menos 1. Tá? E outro é colocar um valor para x. Então, eu posso colocar 1, 2, essa vez eu vou colocar o 2. Ó. Então, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Então, aqui, ó, o x positivo e o y negativo. Então, aqui é praticamente 4 quadrantes. Ó. Então, vou colocar aqui, ó. Agora eu estou colocando o eixo x aqui na parte de cima. E o eixo y, na verdade, o eixo y está aqui, né? Está na vertical aqui, ó. Só que ele vai para baixo eternamente, para cima eternamente, o x para lá eternamente, para a esquerda eternamente. Eu posso colocar a setinha, na verdade, dos dois lados, tanto faz. Então, quando o x é igual a 0, y é igual a menos 1. Então, está aqui, ó, menos 1, está aqui, ó. Na direção do x0, y menos 1. Esse é o ponto. E o outro, x2, então está aqui, ó, 1, 2, x2 e o y menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Está aqui na direção do menos 3, na direção do 2, está aqui, ó. Então, quer dizer que a reta está aqui, ó. Certo? Tá vendo como é simples desenhar gráfico? E os dois últimos exemplos, y é igual a menos 2x e não tem nada para somar. Então, esse aqui também é um fácil, ó, x e y. Quando eu ponho x igual a 0, menos 2 vezes 0, 0. Né? Então, tirou o x, é o y. Então, 0. E quando x é igual a 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Tá vendo? Então, aqui também vou fazer aqui o quarto quadrante. Ó. Aqui está o x e aqui está o y. Tá? Então, um dos pontos é x0 e y0. x0 e y0. Está aqui, ó. O outro ponto é x1, y, menos 2. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 1, menos 2. E o x, 1. Está aqui, ó. Então, 1. Então, na direção do x1, o y, menos 2. Está aqui, ó. Esse é o ponto. Então, traçar a reta está aqui, ó. Tá? E aqui tem uma coisa interessante que já aconteceu aqui também, ó. Quando a gente não tem o termo independente, aquele que não tem o x, o gráfico vai passar pela origem. Olha aqui. Aqui também, ó. Não tem o termo independente, então o gráfico passa pela origem. Tá? Quando tem o termo independente, ó, esse aqui, ó, não passa pela origem, não passa pela origem, não passa pela origem. Não tem o termo independente, passou pela origem. Ó, tem o termo independente, não passa pela origem. Tem o termo independente, não passa pela origem. Opa, não tem o termo independente, passou pela origem. E esse daqui vai passar pela origem ou não? Não, porque tem o termo independente. Então vamos colocar aqui de novo o último, x e y. O valor, quando x é 0, tiro o que tem x e vou ter o y1, certo? E coloco mais um valor para x. Se eu colocar 1 aqui, vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 mais 1, 4. Então, vou colocar um valor negativo. Vou colocar aqui x menos 2. Então, menos 2 não, menos 1. Então, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Opa, agora apareceu o x negativo e o y negativo. Então, isso aqui o que é? É terceiro quadrante. Tá bom? Terceiro quadrante. Então, vou fazer aqui, ó. Tá? Fazer aqui, ó, plano todo. Aqui está o x e aqui está o y.
Então, quando x é 0, y1. Está aqui, ó, x0, y1. Que é 1. Então, x0, y1, está aqui um dos pontos. E o outro, quando x é menos 1, então x é menos 1, aqui é o menos 1. E o y menos 2. Então, menos 1, menos 2. Aqui é o menos 2. Então, na direção do x menos 1 e o y menos 2, está aqui o ponto. Então, só traçar a reta aqui, ó. Está aqui o gráfico, tá? Veja, agora antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer uma reflexão aqui, ó. Muito importante que isso aqui você vai guardar para a sua vida. Tá vendo o termo independente? Quando tem o termo independente, a gente percebe que ele não cruza a origem. Ó, esse aqui não tem o termo independente, cruzou a origem. Esse aqui, ó, tem o termo independente, não cruzou a origem, não cruzou a origem. Aqui não tem o termo independente, cruzou a origem. E aqui não tem o termo independente, ou melhor, tem o termo independente, não cruzou a origem, certo? Agora, mais uma observação muito importante aqui. O termo independente é o número onde cruza o eixo y. Olha aqui, ó, aqui está o 3, ó. Ó, o 1, aqui está o 1, ó. Aqui, ó, 4. Aqui está o 4, ó. Aqui é o 0. Então está aqui, ó. Cruzou a origem. Por isso que cruza a origem. Porque o termo independente aqui, na verdade, é o 0. Ele não aparece porque ele é 0. Então cruza a origem. Aqui é meio, ó. Olha onde é que cruzou. Lá no meio. Aqui é 1, ó. O 1 está aqui em cima. 1. Aqui embaixo está o menos 1. E aqui está o menos meio e aqui está o meio, ó. Então, como aqui é meio, a reta cruzou o eixo y no meio. Tá vendo aqui, ó, menos 1, ó, a reta cruzou o eixo y no menos 1, ó, aqui para baixo. Aqui, ó, a reta cruzou o eixo y no... Não tem, então é 0. Olha lá na origem. E aqui, como o termo independente é 1, então a reta cruzou o eixo y no 1. Tá vendo, gente? Bom, ficou dúvida? Poste nos comentários do vídeo a sua dúvida. Tá bom? Eu terei o prazer de responder, não importa se a sua dúvida você acha que é muito simples, mesmo assim, coloque nos comentários. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece. Tá? Se você compartilhar com quem está estudando com você, vocês vão ter um assunto bacana para estudar, para conversar e trocar ideia e aumentar em conhecimento, tá bom? Então, curta o vídeo mais uma vez, por favor, curta o vídeo. Quando você começar a assistir um vídeo, já curta o vídeo. Vai fazer meu vídeo ficar relevante e esse canal ficar relevante, tá bom? É isso aí. Segue a playlist aqui de função polinomial e até a próxima.